Nesta tarde, quero saudar a todos com a paz do Senhor e dizer que nós estamos vivendo um momento difícil na Terra, a qual estamos aí todo mundo em quarentena por causa do coronavírus ou do Covid-19. E não é momento de culpar o A ou B, é momento de entender uma coisa: se Deus não está permitindo isso, por causa da desobediência do homem, por causa do pecado, por causa de muitas coisas que fizeram e fazem errado na presença de Deus. No carnaval, nós vimos pessoas brincando com Jesus. E as consequências vêm. E as pessoas não estão preparadas para ter a cobrança de Deus. Porque a cobrança de Deus ela é pesada. E nós, ser humano, não estamos de maneira nenhuma preparados para sofrer a cobrança de Deus. Mas Deus é misericordioso. Basta tão somente o homem se arrepender. A Bíblia diz que todas as vezes que Deus visitou a terra, alguma coisa aconteceu. Nós vemos quando Deus, antes de mandar o dilúvio, ele chamou Noé e mandou com que ele fizesse aquela arca, para que aquela arca fosse a salvação daqueles que acreditassem. E muitos não acreditaram, e muitos pereceram, e foi salvo Noé e a sua família. Nós vemos na terra de Sodoma e Gomorra, muitos pereceram, porque não acreditaram em Ló. E por que não dizer que até a mulher de Ló, por causa da sua vaidade, por causa daquilo que ela tinha deixado para trás, ela virou estátua de sal, porque a ordem foi: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló não obedeceu. E será que é diferente hoje também? Será que hoje não é a mesma coisa? Será que nós também não estamos deixando alguma coisa para trás e queremos olhar? A Bíblia, ela é bem clara que Deus sempre cobrou. Ele nunca vai deixar de cobrar. E eu estava aqui observando na palavra de Deus, no livro de Lamentações de Jeremias, quando o pecado de Israel estava sendo tanto, e para quem sabe, e para quem já ouviu falar, que Jeremias era o profeta chorão, porque era um profeta que se lamentava, era um profeta que clamava a Deus pelo pecado do povo. No capítulo 3, o título é Convidando o povo a reconhecer o seu pecado. Quer dizer, Jeremias está convidando o povo a reconhecer o seu pecado. O bom é quando nós reconhecemos o nosso pecado. O bom é quando nós sabemos que nós temos alguma coisa para apresentar a Deus, para que Deus possa usar de misericórdia para conosco. Quando nós fazemos isto, nós temos a certeza em que Deus vai vir
e vai ouvir a nossa oração e vai responder a nossa oração. Nós erramos? Sim, mas pedimos perdão. E Deus está pronto a perdoar os pecados de todos. Então esta mensagem, para quem estiver me ouvindo nesta tarde também, é para você reconhecer o teu erro, reconhecer o teu pecado e aceitar Jesus como Salvador da tua alma. Porque isso que está acontecendo é só o início do fim. Isso é só o começo daquilo que está para vir. Porque Jesus deixou tudo isso profetizado quando ele saiu com seus discípulos do templo de Herodes, e o seu discípulo vira para ele e fala com ele. Ele fala: olha, haverá fome, haverá peste, haverá terremoto em vários lugares, mas isto é o princípio de dores. Isso é só o começo daquilo que vai vir além do que está acontecendo. Nós sabemos que essa doença do coronavírus tem matado muita gente. Na China, na Itália, nos Estados Unidos, em Israel, em Jerusalém, em tantos outros países. E agora começou aqui no Brasil. Mas eu acredito que Deus é misericordioso para usar de bondade e misericórdia para conosco e nos livrar. Agora é preciso nós voltarmos para Deus. Se nós voltarmos o nosso coração para Deus, com certeza Deus vai fazer com que isso seja eliminado. Deus vai agir, como Ele tem agido. Eu tenho certeza que Deus tem agido. Mas Ele vai fazer muito mais. Então aqui diz: eu sou o homem que vi a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Devera ele volveu contra mim a mão de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. O profeta Jeremias está falando que ele é o homem que viu a aflição. A lamentação de Jeremias aqui, ela significa que o povo judeu, que o povo israelita deveriam voltar-se para Deus, para que Deus pudesse usar com eles de misericórdia, para que eles não viessem a sofrer a pena, a sofrer a cobrança de Deus. Mas o povo não deram crédito naquilo que Jeremias, o profeta, falava. O povo andava pelos caminhos que eles queriam, fazia o que eles queriam, procedia errado e não reconhecia que Deus, mais cedo ou mais tarde, ele iria cobrar o pecado daquela nação, o pecado daquele povo. Então Jeremias fala: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele reconhecendo que Deus estava cobrando Israel por causa do pecado de Israel. E ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Nós vemos que